problema do oscilador harmônico amortecido, ele tem uma roupagem matemática similar a problemas em outras áreas da física, em particular na teoria dos circuitos. A equação que um determinado circuito, o circuito RLC, tem que satisfazer, tem a mesma forma matemática que a equação do oscilador harmônico amortecido. Vamos relembrar isso? Aqui está um circuito RLC. Todo mundo já viu o circuito RLC na vida, não é verdade? Eu vou desenhar aqui um circuito RLC. Aqui está o resistor, aqui está o indutor e aqui está o capacitor. O indutor L, caracterizado pela indutância L, resistor pela resistência R e o capacitor pela capacitância C. Como é que a gente escreve a equação deste circuito? Aqui eu vou imaginar que a corrente está circulando nesse sentido aqui. Eu tenho que obrigar que as quedas de tensão somadas deem zero, não é isso? Então vamos lá. Qual é a queda de tensão no resistor? RI. Qual é a queda de tensão no indutor? LI ponto. Vou escrever assim, L DI dt. E a queda de tensão no capacitor? Qual é a queda de tensão num capacitor? Qual é a voltagem entre as placas de um capacitor? Q igual a CV. Muito bem, Eduardo. A carga é o produto da capacitância pela voltagem. Se eu quero saber a voltagem, Q sobre C. Isso, agora eu vou botar tudo em função de Q, porque a intensidade corrente é dQ dt. Então agora eu vou escrever essa equação não mantendo a corrente como a função a ser descoberta, mas a carga em função do tempo, como sendo aquilo a ser descoberto. E por causa disso eu vou inverter a ordem desses dois fatores para ficar igualzinho à equação do oscilador amortecido, porque I é dQ dt. Então ele está fazendo o papel desse termo aqui, né? Aqui eu vou ter a derivada da corrente, que é a derivada segunda da carga em função do tempo. Então eu vou reescrever assim, isso aqui é L d2q dt2 mais R dq dt mais Q sobre C. Isso é igual a zero. Para deixá-la mais parecida ainda com a equação que nós resolvemos na aula passada, eu vou dividir todo mundo por L e vou usar a notação de ponto para a derivada. Então aqui eu vou ter Q dois pontos mais R sobre L Q ponto mais Q sobre dividir por L, né? LC igual a zero. Veja quem está fazendo o papel do Q quando você compara. Desculpe, eu estou usando a palavra Q e a letra Q, né? E o significado que eu quero dar aqui é diferente. Q aqui é a minha função incógnita, né? Q, eu quero descobrir quem é Q de T. Se eu sei Q de T, por derivada, eu sei quem é a corrente, que é o que em geral nos interessa. Né? Mas compare esta equação com essa. Veja, em primeiro lugar, que o papel de ômega zero quadrado, e lembre, ômega zero quadrado, ômega zero é a frequência natural de oscilação do oscilador sem amortecimento. Quem faz esse papel é 1 sobre LC. Isso quer dizer que se eu tenho um circuito como esse, sem amortecimento, ele vai oscilar com a frequência angular dada pela raiz de 1 sobre LC. Coisa que você aprendeu lá na sua Física 2, não é isso? Dizer que eu tenho um circuito como esse sem amortecimento é dizer que não tem resistor presente. Esse é o circuito LC, não é verdade? Que é um circuito oscilatório, que é o análogo elétrico do movimento harmônico simples. Já tinha visto isso? Claro.
E agora compareceu aqui, se eu tenho o elemento dissipativo, que é o resistor, aqui aparece o termo que está medindo essa dissipação, R sobre L, que na linguagem que nós introduzimos na aula passada é o 2β. Não é isso? De fato, isso aqui tem que ter dimensão de inverso de tempo. Tá? Então, quem faz o papel do beta é R sobre 2L. E a solução desse problema, então, você já sabe qual é. Se você tem um amortecimento fraco, que significa R sobre 2L, que é o nosso beta, menor do que 1 sobre a raiz de LC, amortecimento fraco, então eu sei que Q de T vai ter o seguinte comportamento, uma amplitude E elevado a menos beta T, menos R sobre 2L vezes T, multiplicado pelo cosseno de ômega1T menos delta, e ômega1 é a diferença entre ômega 0 ao quadrado, que neste caso é 1 sobre LC, e o nosso beta ao quadrado, que é R sobre 2L ao quadrado. Então, isso tudo, na verdade, você já viu no seu curso de eletricidade, acredito. Né? Então, é uma coisa importante de você identificar que diferentes problemas em diferentes áreas da física podem ser descritos por modelos matemáticos completamente equivalentes. Então, o que eu estou lhe mostrando é que a análise do circuito RLC é matematicamente equivalente à análise do oscilador amortecido. Tá? E é claro que se você tem dois problemas físicos descritos pelo mesmo modelo matemático, se eu sei a solução de um, eu sei a solução do outro. Basta você traduzir os símbolos, né? Que foi o que eu acabei de fazer.